Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Diana Carvalho. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidada a Cristina Roldão, socióloga e investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, onde tem trabalhado em projetos na área da educação e da presença africana em Portugal. Bem-vinda. Obrigada. Temos também o Pedro Abrantes, sociólogo e investigador na área da educação no mesmo Centro de Estudos e é também professor auxiliar na Universidade da Beta. Bem-vindo. Obrigado. O António Brito Guterres, que nós entrevistámos com o É Apenas Fumaça, disse-nos: como é que num bairro da Grande Lisboa, onde de uma turma de 30 alunos, 20 e tal têm descendência africana no 5º ano, tens um professor de História branco a explicar que o primeiro empreendedorismo português foi a escravatura? Existe racismo no sistema de educação em Portugal? Eu acho que sim, quer dizer, é algo, se nós pensarmos não pensarmos no racismo de um ponto de vista do preconceito individual, não é? Alguém que é preconceituoso sobre outro, e pensarmos no racismo como algo que é estrutural, é a mesma coisa que dizer, será que há capitalismo na escola atualmente? Ou será que há machismo na escola atualmente? Quer dizer, é algo que atravessa todas as instituições e não é algo que depende de um indivíduo que maltrata outro, não é? E essa é uma discussão que acho que precisamos todos de fazer, não é? Tirar um pouco essa dimensão individual e um bocado moral também, não é? Os que são maus e que são racistas, não é? É o mesmo que dizer os patrões exploram porque são maus, já passámos disso, não é? Tem que ver com o tipo de relação que dá poder a uma das partes e portanto, não depende da sua intenção, não é? Mesmo que tenhamos patrões muito bem intencionados, a exploração faz parte dessa relação, não é? E, portanto, aqui o racismo, eu acho que também é um bocado o mesmo tipo de fenómeno, não é? Estrutural. Não é? Mas vocês também fizeram um estudo há pouco tempo, e que ainda estão a fazer, sobre o impacto do racismo diretamente nas reprovações, nas notas, na educação. O que é que vocês descobriram nos últimos anos? Sim, bom, há aqui dois planos, não é? O plano da análise estatística, de facto, é muito claro ao mostrar que as populações afrodescendentes, portanto, ou africanas ou filhos de africanos, têm realmente muito maior número de retenção nas escolas, estão muito mais nas vias ditas alternativas, não é? Ou profissionalizantes logo no ensino básico e depois também no ensino secundário. Portanto, é realmente uma proporção muito maior, não é? Quer dizer, são valores muito significativos. Nós podemos dizer, por exemplo, que depois também dependendo um pouco das comunidades, não é? Mas realmente, quer dizer, temos situações em que realmente a grande maioria dos alunos de origem africana vão para cursos profissionais no secundário e já há um número que não é marginal, é já um bastante significativo, logo no ensino básico são direcionados para essas vias, ainda por cima para cursos que estão muito desvalorizados socialmente e que depois não têm percursos consistentes em termos de transição para o mercado de trabalho ou em termos de prosseguimento de estudos. Portanto, ficam num vazio, não é? Ficam num espaço que é completamente desqualificado, tanto em termos laborais como em termos educativos. A taxa de encaminhamento de alunos com descendência PALOP de 2008 até 2014, vocês dizem que aumentou de 60% para 80%. Porquê que isso acontece? Aí temos que só definir uma coisa. Quando estamos a conversar, falamos genericamente dos alunos de origem africana, mas nós não temos dados que nos permitam, por exemplo, perceber a origem étnico-racial, não é? Nós trabalhamos muitas vezes com nacionalidade. Há muito jovem afrodescendente que tem nacionalidade portuguesa e, portanto, nós não estamos a conseguir cobri-los com as estatísticas. E essa é algo que em si devia ser alvo de debate, não é? Especialmente quando nós pensarmos que, se tu na década de 90 tens um pico da imigração africana em Portugal, que é uma presença longa, vem desde 1500, mas ao longo da história vai tendo altos e baixos. Na década de 90 voltas a ter um grande incremento dessa imigração. Há uma geração hoje que tem 20 e tal anos e que é descendente dessa fase. Muitos deles vão nascer em Portugal e vão ter nacionalidade portuguesa.
e vão crescer e vão ter filhos em Portugal. E vão desaparecer das nossas estatísticas. Eu, por exemplo, eu já não vou surgir como uma descendente de africanos nas estatísticas. E, portanto, como é que vamos conseguir acompanhar no futuro as situações de desigualdade de que são alvo, não é? E de exclusão. E aí há um posicionamento das instituições que é um bocado ambíguo, não é? A ideia, por vezes, de se colocarmos o rótulo, se classificarmos como negros, estamos a proporcionar que o racismo seja incrementado. Podemos No perguntar. Brasil é completamente normal. No Brasil é, nos Estados Unidos é, em Inglaterra é, noutros sítios não é. E aí precisamos também não se pode perguntar? São considerados dados sensíveis. Mas podemos nos questionar. Ok, pode-se considerar que é fraturante, mas é fraturante perguntar se é homem ou mulher? É fraturante perguntar se vive no Norte, se vive no Algarve? É fraturante perguntar nível de rendimento, classe social? Nada disso é considerado fraturante. Porque é que aqui é fraturante? Não é? Porque é que aqui não interessa saber? Além disso, há uma questão realmente de privacidade dos dados quer dizer, os dados que nós temos, por exemplo, nos censos ou em outros levantamentos da população nunca podem ser associados à pessoa, não é? E, portanto, quer dizer, a própria, digamos, o potencial de exclusão que isso podia significar para a pessoa é salvaguardado pelo facto de que o tratamento é sempre feito de uma forma mais global e, portanto, não havia nenhum motivo. Aliás, acontece o mesmo, não é, com a população cigana. Quer dizer, nós sabemos que a população cigana tem taxas de reprovação massivas e de abandono escolar, mas temos que andar a pescar esses casos porque, oficialmente, nenhuma escola ou nenhuma instituição pública pode perguntar a uma pessoa se é cigana e, portanto, é invisível do ponto de vista de que, quando os dados vêm do Ministério da Educação ou o que for, nunca tem essa categoria. Agora, a verdade é que quando nós vemos realmente nas escolas, percebemos que, de facto, é um desastre. Quer dizer, tem situações de exclusão enorme, não é? E, portanto, mesmo como a Cristina diz, as aproximações que nós fazemos, de certa forma, são grosseiras em relação à dimensão que nós vemos que ocorre nas nossas escolas. E eu ainda acrescentaria, por exemplo, o Entre Culturas, quando aparece, há uma altura em que recolhe dados e que se sabe quantos alunos ciganos existem. Porquê que, de repente, já não é possível saber isso? O censo, claro que tem problemas. Sim, nos anos 90 já agora, sim. Saber, sim. Nos anos 90 houve algum trabalho sobre isto que depois foi abandonado e não se percebe bem. Não se percebe bem porquê. Por outro lado, o próprio censo pergunta sobre religião, que poderia ser considerado igualmente um tema sensível, não é? Do mesmo nível, não é? E, portanto, há aqui alguma ambiguidade, ambivalência quanto a este tema. Por exemplo, também na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, as pessoas, quando apresentam a sua queixa, identificam-se, autoclassificam-se como negro, cigano, porque aqui pode e noutros sítios não pode, não é? Portanto, acho que há muito para debater a esse nível, não é? Será que perguntar isso é considerado perpetuar essa discriminação? Sim, eu acho que o principal problema é que a sociedade portuguesa, não é, ainda tem muito incrustado um mito de que realmente temos uma unidade, digamos, cultural, não é, e uma unidade social. E, portanto, todos esses casos são entendidos como, de certa forma, desvios que devem ser desvalorizados numa ideia de que eles pode ser que desapareçam. Claro que, por exemplo, no caso dos ciganos sabemos que já levam centenas de anos e não desaparecem, e no caso dos africanos também, porque também há registros de africanos cá há centenas de anos, não é? E, portanto, quer dizer, sabemos que não desaparecem assim as diferenças e as segmentações sociais, mas eu penso que em Portugal ainda muitas pessoas creem um pouco nessa ideia, não é? De que são coisas que, de certa forma, se deve dar pouca importância porque vão desaparecer, não é? E por outro lado, eu diria ainda que tem que ver com o passado recente da questão colonial, não é? Em termos históricos, vamos a pensar, não passou assim tanto tempo. Temos muita gente viva e instituições que perduraram desde essa época até hoje e, portanto, que lidam mal, acho eu, não é? Ainda falta uma catarse, não sei, ou uma nova geração que possa lidar com isso de uma forma mais desprendida. E acho que isso também tem que ver com esse passado, não é? Que não se quer voltar a essas discussões que existiram e que foram fortes,
não é? Foi mais de uma década de guerra colonial, em que todos esses sistemas estiveram abertos e não sei se também não tem que ver com isso, não é? Um certo recalcamento dessa história. Não é? E quando começarmos a falar sobre racismo e quando começarmos a falar abertamente sobre isto, tudo isso vai ter que emergir. Não é? E Como é que tu fazes com que se começa a falar de racismo da maneira que tu achas que se deve falar de racismo? olha, assim, isto é uma forma a tentar divulgar ao máximo aquilo. Porque dentro da academia, quando nós dizemos não se fala de racismo, é um exagero, não é? Porque há académicos que estudam isto há anos, na história, na antropologia, na sociologia, vão estudando. O problema é que fica sempre fechado num circuito de especialistas, em palcos dos cientistas, muito bem, e deve passar por aí, mas penso que tem muita dificuldade em passar para o espaço público. Os portugueses, eu penso que nós na sociedade portuguesa realmente temos muito medo de certas palavras, e realmente a palavra racismo é uma palavra que assusta as pessoas, quer dizer, que dói às pessoas. E depois ainda por cima é ainda mais curioso, porque muitas pessoas, se falarem de racismo, associam a outras sociedades, não é? Portanto, as pessoas sabem que existem, mas parece que há uma ideia de que não, em Portugal não, quer dizer, como se fosse possível, não é? Quer dizer, E vocês acham que isso depois tem como consequência os currículos que existem no sistema de educação? Aquilo que depois é lecionado aos alunos? Tem que ver com isso, mas também tem que ver com outra coisa, com os descobrimentos, não é? E a escravidão que teve associada e a colonização que teve associada, quer dizer, um dos pontos altos da construção política e da identidade nacional portuguesa. Portanto, não estamos aqui a falar de uma coisa ligeira. Implicava rever. Ainda hoje temos celebrações dos descobrimentos como uma coisa grandiosa, os portugueses levaram a língua pelo mundo e por aí em diante, mas com muita dificuldade em falar, como Portugal foi dos principais traficantes de escravos no mundo, não é? Disso não se fala, não é? Disso não se fala tanto. Foi dos últimos a sair das suas colónias depois de uma guerra de muitos anos e com vários países que já tinham tido a independência em África, portanto, mantendo ali, insistindo na colonização. Mas eu acho que a questão dos currículos é interessante por realmente nos levar um bocado a discutir a sociedade portuguesa como um todo, não é? Ou seja, há países onde realmente nos últimos anos, nas últimas décadas, através também de muita luta, não é? Há que dizer que não foi, obviamente, por as pessoas terem acordado bem dispostas nesses dias, não é? Foi através de muitas lutas, mas que se começou a considerar, por exemplo, que realmente na escola e noutras instituições tinha que se começar a reconhecer que existia uma pluralidade, não é? E que no espaço, digamos, nacional conviviam diferentes culturas e realmente a pensar esta questão de uma forma diferente, não de uma forma só unilateral e unicultural, não é? Sim, mas pronto, e pensando nisto da diversidade, realmente nós hoje, por exemplo, temos muita diversidade na escola, mas há diversidade que não tem que ver com o passado colonial, não é? E isso vai-se colocar de uma maneira diferente, não é? Quando há essa questão, não é só, sei lá, a presença de descendentes de franceses, de alemães, de romenos, não é? Temos uma forte presença de ex-súditos, com muitas aspas, das colónias, e é uma coisa muito recente, não é? Voltando à taxa de encaminhamento para as vias vocacionais, porquê é que vocês acham que temos este aumento de 60% em 2008 até 80% em 2014 ou 2013, 2014? Pois é, assim, houve uma aposta política, basicamente tinha como objetivo, e conseguiu, não é? Que 50% dos alunos fossem para a via, digamos, académica e 50% para a via profissional. Pronto, e isto teve realmente até um grande apoio social, porque até, inclusivamente, há muitas pessoas que acham que já temos licenciados a mais e que precisamos de canalizadores. É verdade, é um discurso bastante dominante. Sim, Agora, claro que quando se cria esse discurso dentro de um sistema educativo que realmente é desigual depois no sucesso dos alunos
cria-se uma base para depois dizer quem são os 50% que vão para um lado e quem são os 50% que vão para o outro, não é? E, portanto, obviamente que as minorias e as populações mais desfavorecidas foram, tirando uns casos de alunos brilhantes, digamos assim, foram encaminhadas para essas vias, não é? E, portanto, o sistema educativo, de certa forma, fechou-se, não é? As vias académicas do secundário tornaram-se mais elitistas e todo o aluno que não se adaptava totalmente ao modelo do aluno ideal, digamos assim, muitas vezes por causa da sua família ou por causa dos seus gostos ou o que for, é encaminhado para a via profissional. Não, tu não dás para estes estudos, vais para fazer uma coisa mais prática. E ainda por cima, mas a Cristina pode acrescentar, mas com uma ideia acho ainda mais perigosa, que é aquela ideia, por exemplo, que é certas culturas, por exemplo, os africanos gostam de coisas mais práticas, não é? Por exemplo, aquela ideia de que, não, se for um curso prático eles gostam. Agora para a filosofia e para a história e não sei o que, isso eles não... matemática, e para a química, e para a física. Eles gostam de fazer coisas com as mãos. E portanto, esse é uma questão... Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Tenho, por causa dos cursos profissionais. Claro que quando dizemos isto, não estamos a dizer que todos os cursos profissionais estão feitos para ser zonas de gueto dentro da escola. Não é? Claro que há experiências muito boas dentro dos cursos profissionais. E, aliás, há muita inovação pedagógica dentro dos cursos profissionais. Agora, quando, desde 2004, há um aumento muito acentuado do número de matrículas em cursos profissionais, numa altura em que há uma transição também, depois, em 2008, de posicionamento político-partidário. Portanto, é algo que vem de antes e que depois é continuado por uma outra força política, no meio de uma crise económica também, não é? E não há, pelo menos que eu tenha conhecimento, não é? Uma monitorização dos efeitos segregativos desta aposta, quando nós sabemos, e Portugal tem uma história recente sobre isso, havia as escolas técnicas e havia os liceus, que eram separados, e que depois, com o 25 de Abril, há a unificação, não é por acaso, não é? E, portanto, a mim até o que me surpreende é uma certa desregulação desta aposta. É conhecido, isto é super debatido, dos riscos segregativos que existem quando se implementam este tipo de vias alternativas profissionalizantes. Então, como é que não há uma monitorização sistemática disso? A par disso, há um retrocesso no acesso ao ensino superior dos afrodescendentes. Sim. Na última década. Sim. Vocês também mostram isso. Sim, através do estudo com a professora Teresa Seabra, com a Sandra Mateus e com a Adriana Albuquerque, que isto é uma pesquisa que vamos fazendo. Sim, vamos pescando de várias fontes. Sim. Quais são as principais razões para esse retrocesso? Bem, eu penso que uma parte há de ter que ver exatamente com este encaminhamento para as vias profissionais. Os jovens que são encaminhados para vias profissionais não são preparados para competir nos exames, que é uma competição, não é? A nível nacional, toda a gente faz exames, tem melhores notas, há números clausos, não é? Muitas vezes também, e aqui os dados do Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário mostram, dentro dos jovens que vão para os cursos científico-humanísticos, são as vias gerais académicas, há uma proporção muito alta que frequenta explicações. E não é explicações para passar de uma nota negativa para uma nota positiva. É para garantir distinção nas classificações, para subir de uma nota média para uma nota de topo. E, portanto, nós estamos a colocar um jovem que vem de um curso profissional e que não vai ser orientado durante esses 3 anos no sentido de ir para o ensino superior, não é? A depois ter que competir. Pois, formalmente pode fazer o exame, agora lá está, só num caso muito esporádico é que consegue ter a classificação para entrar. Mas eles candidatam-se de forma igual ou nem a isso chegam? Pois, mas por acaso não temos dados relativamente às candidaturas, não é? Nas candidaturas. Eu penso que há um fator dissuasivo muito grande, não é? Porque, claro, quando eles estão na via profissional, na verdade já estão a ser indicados que aquela via não é para o ensino superior, não é? E, portanto, aí poucos já tentam fazer o salto dessa via para o superior. E aí é um salto difícil, não é? E isso conta bastante, não é? Claro que depois também sabemos que as propinas no ensino superior também aumentaram, as bolsas diminuíram, as próprias condições económicas das famílias também se degradaram, portanto, quer dizer, há aqui vários fatores, não é?
interferem. Vocês também dizem que no primeiro ciclo a taxa de reprovação é 3 vezes superior Exato. a dos afrodescendentes para os não afrodescendentes. Nacionalidade dos países africanos de língua oficial portuguesa. Sim. Exatamente. E que chega aos 16%. A reprovação no primeiro ciclo não era uma coisa que estaria a extinguir-se? Devia ser excepcional. Isso é curioso que se diga isso, porque realmente é verdade que existe esse discurso, mas ele não cola muito com a realidade. Ou seja, na verdade as reprovações aumentaram nos últimos anos, tirando o último ano parece que já não, mas nos outros 3, 4 anos anteriores ao último, as reprovações aumentaram logo no primeiro ciclo. Agora o que o nosso estudo veio mostrar é que elas, lá está, socialmente são muito desiguais e, portanto, vão afetar certos grupos em particular. E o caso das crianças de origem africana é um caso bastante claro. E depois até podemos ver uma coisa que é mais difícil de ver, mas que é bastante visível quando as pessoas, por exemplo, vão estudar as escolas da Amadora, ou as escolas de Odivelas, ou do Seixal, que é, depois há uma enorme desigualdade, ou seja, há escolas onde realmente é residual. Para o Restelo, Atilheiras, não sei o quê. Nessas escolas o insucesso é residual no primeiro ciclo. Mas nestas escolas é muito elevado. Não é? Há escolas onde se concentram populações africanas, ciganas também. E isso é uma situação só por si de também que é contrário ao princípio da igualdade de oportunidades. Quer dizer, uma criança que vai para uma escola com imensos problemas, não é? Tem realmente mais dificuldade em ter sucesso, não é? Portanto, individualmente ela é... E isso é uma coisa que é muito difícil os nossos responsáveis assumirem, embora a própria OCDE já tenha dito isso em certos relatórios, que de facto... quer dizer, as crianças não têm as mesmas oportunidades ao estudar na escola A ou B, e estamos a falar de escolas públicas, não é? Portanto, não estamos a falar do caso das privadas, mas estamos a falar de escolas que supostamente, pronto, são gratuitas e abertas a todos, só que depois dependem um pouco de onde é que estudaram, não é? E ainda aqui podíamos acrescentar uma outra coisa, por exemplo, a nível da OCDE e a nível europeu, a questão das reprovações não existe em todos os sistemas educativos, não é? E Portugal aparece, por exemplo, nos dados PISA, que inquirem os jovens aos 15 anos, portanto, no 9º ou no 10º, e sistematicamente, cerca de 1/3 dos jovens que chegam a essa idade já reprovaram alguma vez. É um sistema que reprova 1/3 dos seus alunos. E quando nós olhamos para outros países, quer dizer, a reprovação está na Islândia 1%, Finlândia 3%, quer dizer, são coisas para casos excepcionais, onde já se tentou tudo e que não foi possível. E deixa-me só acrescentar uma coisa que também, na opinião pública, quer dizer, raramente é dito, que é, quando nós vemos os alunos que não reprovaram em Portugal, porque isso raramente sai essa estatística, os alunos que não reprovaram têm níveis dos mais altos do mundo nas provas PISA e noutras que têm sido feitas. E os que não reprovaram. O problema é que é assim, por exemplo, a prova PISA é aplicada aos 15 anos. Aqueles que têm 15 anos, mas estão no 8º, estão no 7º, estão no 6º, esses demonstram muito menos competências. Ou seja, o que é que isto revela? Revela que o nosso sistema não tem falta de qualidade, tem a falta de inclusão, não é? Tem a falta de conseguir que todos vão acompanhando. E penso que isso é uma das vantagens das comparações internacionais, mas que não tem sido valorizado, infelizmente, em Portugal. Pois, um sistema que está voltado para construir, sei lá, os Cristianos Ronaldos, para dizer uma piada, Cristianos Ronaldos a nível da escola, mas isso é muito pouco inclusivo, não é? Porque há muita diversidade. E qual é que é o papel do domínio da língua nesta desigualdade? Queres que eu responda? Pode haver, e há quem considere que isso é um elemento relevante. Agora, muitos destes jovens, falando dos afrodescendentes e falando dos ciganos, nasceram cá. Mas a família deles fala crioulo em casa. Sim, mas eles, quer dizer, vêm a televisão cá, vão à escola. Portanto, essa ideia de que vivem numa bolha cultural também dá muito jeito para manter estas demarcações, não é? E, portanto, eu tenho muitas reticências com a questão da... Não, eu digo mais. Eu acho que, quer dizer, que tem-se colocado às vezes a questão da língua,
mas eu acho que até é um bocado irónico, porque nós, quando vamos ver por nacionalidade os resultados, nós temos alunos que vêm da Alemanha, da França, da Inglaterra, mas também da Ucrânia, da China, da Índia. E esses alunos, claro, têm algumas dificuldades na escola portuguesa, obviamente, mas essas dificuldades não se reproduzem muito em insucesso, quer dizer, é um insucesso tão grande ou até menor do que os alunos portugueses. Sim. E, portanto, quer dizer, é um bocado irónico que realmente os alunos africanos de língua oficial portuguesa tenham tão maus resultados na escola, não é? E os jovens brasileiros também têm. Exatamente. Agora, há uma questão que é um perigo, e eu até também observei isso em Espanha em relação aos latino-americanos, que é a ideia de que muitos professores têm, que é, eles falam mal. E raramente há uma ideia de que eles falam um português diferente, não é? Porque é um português diferente, não é? Nós reconhecemos que há o português de Portugal, há o português do Brasil, há o português de Angola, há o português de Moçambique, mas na verdade muitas escolas não reconhecem isso. A ideia é eles não sabem falar português, não é? Quer dizer, e isso cria um conflito muito grande, porque um miúdo acha que sabe falar, não é? Porque é a sua língua, quer dizer, é a língua que... E de repente chega à escola e o professor diz que ele não sabe falar, quer dizer, gera um conflito que, lá está, que se calhar um aluno de outra nacionalidade até não tem, porque ele sabe que realmente tem que aprender a língua daquele país, não é? Mas aliás, isto é em Portugal até existe, e quando aparecem nomes, vale a pena dar atenção. Existe uma coisa que se chama o pretuguês. Isto é antigo. Por exemplo, o trabalho do Tenhorão. Mas há muitos professores que falam disso. Exatamente. Eu digo é que é uma classificação que existe na nossa memória histórica. O trabalho do José Tenhorão sobre a presença dos negros em Portugal, uma presença silenciosa, vai analisar várias peças de teatro à procura de como é que os africanos são representados. E a utilização dessa ideia do português está sempre presente. Portanto, não é uma coisa de agora. Não é uma construção de agora, é uma construção antiga. Sim, mas há uma coisa interessante nesse aspecto, que é, tu neste momento tens uma série de escritores, por exemplo, no caso da língua, não é? Que já têm algum reconhecimento em Portugal e que escrevem um português que é associado, por exemplo, aos países africanos, não é? Tens vários consagrados. Mas realmente é verdade que nas escolas, quer dizer, eu nunca vi, quer dizer, há professores que têm, digamos, mais sensibilidade ou menos, mas nunca vi um professor que disse, que reconhecesse que de facto o português não há uma forma única de escrever ou falar português, que há várias, não é? E que isso não tem mal nenhum, não é? Claro. A outra das ideias que eu acredito que está na sociedade em relação a esta desigualdade é de que isto é essencialmente um problema do rendimento e da escolaridade dos ambientes familiares. É verdade? Uma parte tem que ver com isso, não é? Mas acho que também não vale a pena entrarmos numa leitura dos handicaps, falta-lhes algo, não é? A escola é que não tem capacidade para lidar com essa diversidade. Mas, por exemplo, na nossa pesquisa, nós tentamos isolar o efeito de classe e o efeito do capital escolar. As desigualdades atenuam-se, mas estão sempre lá e vão sempre no mesmo sentido. E já fizemos isto para anos diferentes. Fiz isso, por exemplo, na pesquisa com a professora Teresa Seabra, fiz também com o Pedro, com outros dados. Sim, quando comparamos só os, por exemplo, de classe média, não é? Quando comparamos só os de classe média, os alunos africanos também têm piores resultados, não é? Sim. E, portanto, não pode ser reduzido realmente a um fator de profissão ou de rendimento ou de escolaridade dos pais. É algo mais profundo, embora esse fator explique uma grande parte, mas não tudo. Mas não tudo. Sim. Vocês diriam que também existe segregação na construção das turmas e na seleção dos alunos para as turmas? Existe e não me parece sequer que se esteja a reduzir, não é? Ou seja, penso que há aqui forças contraditórias no sistema educativo, não é? Por um lado, por exemplo, alarga-se a escolaridade obrigatória, constroem-se mais escolas, tudo isso, e diz-se uma ideia de que todos os jovens têm que estar na escola e tudo isso, mas depois criam-se muitas divisões dentro das escolas e realmente isso não tem diminuído, ou seja, há uma busca, digamos, de uma grande parte dos pais de meios favorecidos de terem a melhor escola para os seus filhos, a melhor turma dentro dessa escola, e isso depois encontra, mesmo dentro da escola pública, encontra realmente aliados e, portanto, vai conseguindo fazer o seu caminho de formas bastante até engenhosas, digamos, porque, por um lado, claro que eu já discuti isto com vários diretores de escolas e os diretores dizem sempre que cumpriram a lei, mas é uma lei cumprida de uma forma bastante
seletiva, digamos assim, ou seja, é esticar um pouco, é jogar um pouco com os vazios da lei e muitas vezes esticar certos critérios que deviam deviam ser ponderados, não é? Ou seja, realmente nós vemos na maior parte das escolas há escolas com muito melhores resultados que outras, não é? E depois, quando vamos ver os alunos de uma escola, quer dizer, não é por acaso, não é? Quer dizer, há escolas com melhores resultados que outras e também há turmas dentro da escola com melhores resultados que outras, e quando vamos ver, isso não acontece, quer dizer, muitas vezes a escola diz, aconteceu, mas não aconteceu assim por nada, não é? Há realmente grupos favorecidos e grupos desfavorecidos, e depois, quer dizer, isso é um entrave, não é, ao princípio de igualdade de oportunidades, porque na verdade está a aumentar desigualdades em vez de as combater. A isto chama-se racismo institucional? Pode-se dizer isso? Eu acho que tem racismo institucional lá dentro e tem outras dinâmicas lá dentro. O racismo está lá também, porque ele atravessa... É como um outro fenómeno estrutural qualquer, não é? Ele não decorre só disso, decorre dinâmicas territoriais, por exemplo. Quando nós pensamos no PER, não é? E se tentarmos pensar assim um bocado de forma mais aberta, como é que nós conseguimos aceitar que existem populações negras e ciganas que vivem em guetos? Não é? O PER não é uma coisa velhíssima, não é um acaso. Explica o PER. É um programa especial de realojamento que realojou muitas das pessoas que viviam nos bairros ditos de barracas, mas isso também é uma discussão, não é? E que era uma oportunidade, por exemplo, de se poder ter cortado com alguns efeitos segregativos que existiam. Não é? A partir do momento que se decide realojar essas populações em territórios que são desvalorizados em termos de transportes, em termos dos serviços públicos que têm, que são marginalizados, não é? E depois cria-se uma escola perto desse bairro para aqueles alunos, não é? E depois uma escola que tem só alunos do bairro, quando tiver alguns alunos de classe média, vai querer pô-los numa turma à parte, não é? E é assim que se vão criando estes efeitos segregativos, não é? Vocês acham que esta discriminação é uma coisa que tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir nos últimos tempos? Eu não sei. Pois, isso é um dos problemas, quer dizer, nós quando fazemos estudos temos de ser sempre relativamente prudentes, no sentido que infelizmente nós não temos, ou temos poucas linhas de investigação que conseguem fazer um acompanhamento diacrónico dos mesmos indicadores. Portanto, quando nós captamos a realidade num momento, raramente conseguimos ver como é que era a realidade há 20 anos ou há 10, não é? Portanto, quer dizer, isso é uma dificuldade que nós temos e temos que trabalhar mais, mas também tem a ver realmente com uma certa precariedade de recursos mesmo para a investigação e haver poucos dados, às vezes, relativamente a outros períodos históricos. Mas eu penso que, dito isto, penso que estamos num período muito perigoso, porque atravessámos um período de crise económica grande, mas cuja resposta à crise económica foi uma resposta que tendeu a aumentar as desigualdades e, portanto, quando acontece isso, a resposta muitas vezes das pessoas é ok, eu vou lixar-me, entre aspas, para o bem público e vou tentar safar-me a mim ou aos meus filhos, não é? E quando isso de forma agregada acontece em muitos sítios, são realmente os que estão numa posição mais frágil que ficam para trás. Uhum. E qual é a vossa expectativa do atual Ministério da Educação para estas questões? Eu acho... e aqui falando agora, não sei se consigo responder diretamente à pergunta. Neste momento a Unesco está a decorrer a década dos afrodescendentes e há um silêncio brutal em Portugal sobre isso, ao mesmo tempo que temos uma ministra negra e um primeiro-ministro de origem goesa, tema sobre o qual também não se fala do ponto de vista étnico-racial, e isso diz um pouco, acho eu, da relevância que este tema acaba por ter para o atual governo, não é? Houve uma preocupação, efetivamente, de colocar algumas pessoas, temos governantes de origem cigana, de origem africana, mas até que ponto é que isso
ter esses tokens, não é? Ter essas pessoas é suficiente para realmente gerar um debate na sociedade portuguesa em torno do tema. Diz. Sim, não, mas eu queria só acrescentar uma nota mais positiva, que também temos que ser demasiado negros. Não, acho que também temos que. Pronto, também temos que ser negros nesse debate, não é? Mas eu não tenho problema nenhum com isso, mas estava a dizer que penso, também temos que pensar, quer dizer, eu acho que, quer dizer, relativamente ao Ministério anterior, este aqui tem mais abertura. E digo no sentido em que, do ponto de vista financeiro, penso que não. Quer dizer, continuamos numa situação muito difícil. Agora, o que me choca e, por outro lado, penso que é também uma oportunidade é que, na verdade, as questões da discriminação não são questões que impliquem grande investimento económico. São questões que passam mais pela mudança ideológica, não é? É uma mudança nas mentalidades das pessoas. Pois, não e, por exemplo... discurso Não vimos. Claro sobre não isso. vimos, claro que não. Mas estou a dizer é que, quer dizer, nós, por exemplo, vemos noutras áreas uma série de direitos, por exemplo, relativamente à igualdade, por exemplo, dos homossexuais ou de outros, que têm avançado de alguma forma, não é? Eu sei que não é semelhante, mas o que eu digo é que... Com muita força do movimento Claro, LGBT, com muita força do e nós não movimento. temos ainda um movimento negro com essa força de sim. reivindicação. Diria. Vocês, também na parte de mais ou menos o mesmo estudo, falam da taxa de encarceramento por nacionalidades em Portugal, que, e acho de falar um bocadinho melhor sobre isso, mas que nos cabo-verdianos é de 15 vezes maior do que os portugueses. 13 vezes maior. 13 vezes maior. Tu achas que isso é consequência também de um sistema de educação que é racismo e de um sistema, como tu disseste, de uma sociedade que é racista? Vou responder. Eu acho que é sempre um efeito conjugado de vários tipos de fenómenos estruturais, não é? Quer seja do ponto de vista da classe, quer seja do ponto de vista do território, quer seja do ponto de vista da origem da raça e da etnia. Portanto, acho que é sempre uma conjugação dessas coisas, não é? Interessa-nos particularmente falar sobre isso porque há um silêncio brutal sobre este assunto, não é? Isto é sempre classe, ou cultura, ou escolaridade, e o resto, pronto, são assim às vezes, não é? Umas desigualdades que existem e não se põe o dedo na ferida quanto a este tema. Eu acho que é preciso fazer pesquisa sobre isso. Tenho trabalhado na área da educação, que é a área onde eu me sinto mais à vontade para poder explicar porque é que estes dados acontecem. Agora, que os dados mostram que a desigualdade em termos relativos, estamos sempre a falar de comparação de percentagens, não é? Que é brutalmente superior, isso mostra. Agora, porquê que isso acontece? Brutalidade, o tal, por exemplo, este manifesto que saiu no domingo no Público e que fala, e penso que tem e concordo, que nos bairros existe quase um estado de exceção que permite a polícia ter um comportamento que se calhar não tem noutros territórios, não é? E, portanto, toda a gente está mais sujeita a ir dentro, não é? E acho que essa é uma questão muito importante. Precisamos muito fazer pesquisa sobre isso, muito. E não é com dados sobre nacionalidade, porque eu acho que se tivéssemos, se calhar, dados com base na origem étnico-racial, tínhamos outro quadro. Não é? Agora, que isto é indicador de processos de exclusão fortíssimos e de discriminação, eu acho que é. E aquilo que me espanta-me duas coisas, não é? Esta desigualdade gigante, e espanta-me a ausência de intervenção, de monitorização política sobre isto em específico. Como é que acontece um grupo ter 15 vezes mais ou 13 vezes mais e isso não ser alvo de atenção, não é? Quer dizer... Achas que pura e simplesmente não está nos programas dos partidos que estão no governo ou não há movimentos para que falem sobre este tema? Ou é só os que estão nos governos, os que estão no arco da governação que não se... Eu acho que os movimentos falam muito sobre este tema, têm vindo a falar sobre a brutalidade policial nos bairros há muito tempo. Há a questão dos assassinatos, por exemplo. Ainda há pouco tempo, no Moinho da Juventude, ativistas, quer dizer, foram espancados supostamente porque queriam invadir a esquadra. Não é? A serem insultados do ponto de vista racista, não é? Como por exemplo, o LBC declara. E isso tudo é indicativo de que há aqui uma realidade que é preciso ser conhecida, não é? E que precisa ser estudada e que não é. Portanto, tivemos sociólogos a serem ameaçados pela polícia, não é?
Quer dizer, há realmente situações muito complicadas, embora eu acho que a situação policial é uma, de facto, a situação no mercado de trabalho também, não é? Porque, de facto, quer dizer, a ideia do direito ao trabalho perdeu-se completamente e, portanto, hoje em dia o mercado de trabalho é uma selva em que, quer dizer, se não arranjaste lugar, acabou, não é? Ou vais para outro país ou arranjas Porque não és resiliente. de alguma forma, não é? É porque não és resiliente, Portanto, como dizia aí, o quer dizer, António. Não tens capacidade de... Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa de Ana Carvalho, Pedro Cesarte, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Cardoso e Tomás Pereira. Obrigado, Cristina e Pedro. Obrigada a nós. Obrigado, é um prazer. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima.